Depois de fazer vídeos e vídeos discutindo o que possivelmente matou a franquia, ou se ela ficou ruim, etc., eu quis vir aqui levantar uma discussão que, sinceramente, é bem antiga na verdade, que não é sobre o jogo em si, mas sim sobre os gráficos dele unicamente. E toda essa discussão é que, será que Pokémon deveria ter continuado como uma franquia em 2D? Caso vocês não saibam, toda essa discussão é basicamente pautada nisso daqui. Pois é, definitivamente é algo, mas enfim, vocês vão ver que Pokémon ter transicionado para 3D é algo bem mais complexo do que só como os Pokémon são dentro do jogo e seus modelos, mas sim toda a estrutura do jogo muda por causa disso. E tudo isso tem não necessariamente o início, mas sim um prólogo, eu acho, nos jogos de DS, onde eles não eram necessariamente em 3D, mas já mostravam o que Pokémon seria capaz de fazer, tendo diversos cenários em 3D que são espetaculares, principalmente quando eles usam ângulos de câmeras de formas diferentes, fora o top-down que já é usado desde sempre em Pokémon. E toda essa mistura do 2D com o 3D calhou extremamente bem com Pokémon, pra ser sincero. Isso mostrava muito bem o que essa franquia poderia se tornar no futuro, adicionando completamente agora as câmeras e objetos e cenários em 3D. Por mais que já não tivesse modelos propriamente em 3D nos jogos de DS, isso era uma questão de tempo até ter isso tudo de verdade. E com isso, alguns anos depois, a gente pôde vislumbrar a sexta geração de Pokémon, onde ela sim trouxe diversas mecânicas e coisas, adicionar toda a fórmula do jogo. E além de tudo isso, a gente teve finalmente a chegada do 3D. Apesar dos pesares sobre toda a história e a Pokédex de Pokémon X e Y que todo mundo reclama, pra mim a sexta geração foi a melhor. E sinceramente o 3D agregou muito nos jogos de Pokémon. E eu não falo nem só de cenários e quão bonito o jogo é, mas sim de toda a interação entre os Pokémons e o jogador, que foi sim muito melhorada demais, com diversos modos onde você poderia interagir com seus Pokémons e até fazer carinho neles, fazendo carinho mais nos Pokémons mesmo, não só em um PNG, mas enfim, isso foi algo que o 3DS melhorou demais, e acabou que continuou melhorando nos jogos consequentes, tendo acampamentos de Pokémons, eles podendo andar junto com vocês e até coisa que Pokémon tava precisando tem eras, como customização de personagem. E assim, é claro que a principal comparação entre os dois é sempre mostrando um sprite e após isso mostrando um modelo em 3D, mas enfim, isso é uma comparação de merda, justamente porque o modelo em 3D faz muito mais do que simplesmente ficar parado, unicamente, diferente de um sprite. Tem diversas formas que os Pokémons dentro do jogo expressam as suas personalidades, sejam em ataques ou em outras animações no geral. Isso, querendo ou não, dá esse carisma que é dito que falta nos modelos, já que, pô, comparar um modelo que tem animações dentro do jogo e diversas outras coisas com um sprite é no mínimo complicado, e sinceramente, a única reclamação que realmente pode ter sobre os modelos é principalmente sobre a paleta de cores, que ficou meio desaturada e meio feia, honestamente, mas isso é só uma gota de água e uma imensidão de coisas boas que C3D proporcionou a Pokémon, que, parando pra refletir aqui, foram mais questões boas do que ruins propriamente, e muito da queda de Pokémon não vem disso. Óbvio que sem 3D trouxe alguns problemas, principalmente se a gente pensar em animação e fazer os modelos, porque, pô, na sexta geração foram feitos 721 Pokémons, imagina ter que não só fazer rigs de cada um, mas sim modelos e centenas de animações diferentes. Principalmente quando a gente lembra que isso aconteceu pro 3DS, que eu já expliquei essa questão no meu vídeo do Pokémon Z, que esse foi um tempo complicado dentro da Game Freak. Tava todo mundo enlouquecendo com o Switch, com os outros jogos de Pokémon que tinham pra fazer, e o jogo até foi de ralo nisso, mas não vou explicar aqui porque eu já falei, tem um vídeo inteiro sobre isso. Mas, enfim, eu não vou defender a empresa aqui, porque, porra, vai tomar no cu, né? Inclusive, eles até fizeram um migué do caralho que eu comentei antes no Sword and Shield, fazendo o jogo simplesmente não ter diversos Pokémon simplesmente porque eles quiseram. Foi até dado uma desculpa do tipo, eles estão refazendo os modelos e que isso iria tomar todo o tempo deles, mas depois de fazer um data mining, ele mostrou que sim, os modelos continuavam os mesmos que eram usados desde a sexta geração. E, enfim, falando de animações, esse é outro problema que aconteceu nos jogos, que principalmente adotaram os modelos, que, pô, não ter uma animação de verdade nos Pokémons é simplesmente tosco pra caralho. Tipo, isso já tinha antes nos sprites, e é entendível, é toda uma estética visual que, pô, se compõe muito bem, mas isso acontecia justamente por ser sprite. Se a gente coloca isso em modelo 3D, acontece essa merda aí. Isso, obviamente, pesa demais nas costas deles e torna a experiência de Pokémon extremamente menos imersiva. Toda essa queda foram mais decisões de merda da Game Freak mesmo, e não vai ser totalmente culpa do 3D, seria até meio desonesto
falando aqui. E tudo isso mais vai cair e deve cair na Game Freak propriamente. E se você realmente olhar para os jogos que vieram pós a sexta geração, ou melhor, pós os jogos 2D, a gente vê que a franquia de certa forma teve uma evolução muito grande, que muito provavelmente aconteceram justamente por causa do 3D, como a adição de mecânicas exclusivas de cada jogo, como a mega evolução da sexta geração, ou os Emoves, as formas Ultra, Beast, sei lá, Gigantamax e sei lá o que aconteceu em Pokémon Scarlet Violet, eu não sei de nada desse jogo. Mas enfim, as mudanças realmente só foram ser aparentes mesmo na sétima geração em diante, onde agora a gente tem os Emoves e o jogo tomou um visual bem mais realista e menos cartoon de como era antes. E nesse jogo também foram adicionados Pokémons como montarias, mas não como era antes, como sei lá, se você surfava aparecia só a sombra do Pokémon, ou se você usava Fly não aparecia nada, ou até em XY mesmo, onde tinham, acho que você conseguia montar naquele Pokémon que era tipo um bezerro, sei lá, eu não lembro aqui de cabeça, mas enfim. Eu acabei lembrando aqui, tinha uma animação muito foda de você literalmente voar no Latios ou no Latios no Pokémon Horas, e isso é tipo literalmente insano demais até hoje. E perdi um pouco meio do argumento aqui, mas voltando, na sétima geração realmente pegou isso e colocou como se você realmente montasse um Pokémon, tendo que usar equipamentos de segurança que, querendo ou não, acaba criando uma proximidade entre você e o mundo de Pokémon. Por mais que, sei lá, isso acontece só em alguns Pokémons específicos e é algo, tá? Isso foi, querendo ou não, aumentando nos próximos jogos, com acampamentos de Pokémon e principalmente tendo uma forma nova, colocando no mundo aberto, que todas essas deveriam ter sido boas adições, mas é a Game Freak e ela fez o que ela sempre faz e simplesmente cagou em cima disso, mas enfim, dá pra ver que ainda tem muitos horizontes que Pokémon pode se explorar justamente por essa pequena, entre aspas, mudança, que querendo ou não vai permitir que você seja muito mais imerso dentro do jogo e realmente crie uma conectividade com os Pokémons que, pô, antes era só uma imagem e é meio complicado. O problema disso tudo mesmo é que a Game Freak só é ruim, tipo, simplesmente não quer fazer jogos bons de verdade, ou até os que ela faz não são os principais, são jogos mais de teste, como Legends of Arceus. E atribuir a queda de Pokémon a ter ficado em 3D é meio injusto porque os jogos em 3D são bem sólidos na verdade, pelo menos os primeiros, é claro. Também não vai dar pra comparar com os últimos jogos em 2D como Black e White 2, já que, pô, Pokémon teve décadas se aperfeiçoando no 2D, e comparar isso com algo que é praticamente recente é injusto, é meio desonesto até. E se realmente tiver algum culpado pela queda de Pokémon, acho que seria obviamente a Game Freak, ou sei lá, se não for ela, acho que ter ido pro Switch, porque depois de Ultra Sun e Ultra 1, os jogos foram ficando cada vez mais e mais escaralhados e caindo de qualidade. E vocês sabem muito bem disso, e eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu seria um palpiteiro do caralho, porque eu não joguei nenhum desses jogos de Switch. E esse é o 5º vídeo de Pokémon, eu acho, que eu já fiz, então vai ver os outros depois, que se você gosta de Pokémon, você vai gostar com certeza. Esses vídeos aí são muito bons. E é isso, tchau.